Vamos orar? Isaías capítulo 40. Antes de ler, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Eu acredito sempre que Deus fala. Ele está aqui. Pai, nós te amamos. Nós saímos de casa porque o nosso amor não suporta ficar longe do Senhor, da sua casa, da congregação. A gente ama o Senhor. E Pai, nós estamos tão gratos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Senhor. O Senhor é maravilhoso. De eternidade a eternidade o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nessa noite ministra em nosso coração, porque há irmãos e irmãs aqui que precisam da orientação do Senhor. O Senhor já recebeu a nossa adoração. Nós nem pedimos mais para o Senhor receber, porque o Senhor já recebeu, porque o Senhor está presente, o Senhor já recebeu, mas agora a gente quer receber orientação espiritual. Eu peço que o Senhor ministre na vida de cada um que está em casa. Irmãos que gostariam de estar aqui, mas por algum motivo não puderam estar, Senhor. Sustenta cada um, Senhor. Invade cada lar, cada coração e ministra a sua bênção sobre cada um. Em nome de Jesus, que a sua palavra seja revelada nessa noite, iluminada nessa noite para o nosso coração. Nós oramos, Pai, certos da sua presença em nome de Jesus. Amém, amém. Isaías capítulo 40, versículo 26, diz assim, a bendita palavra de Deus. Diz, ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel, o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Você pode sentar. Meus queridos, nós vamos começar uma série sobre ânimo espiritual. Ânimo espiritual. Muitas pessoas, elas tendem a desanimar muito rapidamente. Numa situação que nós estamos vivendo, de muita complexidade, muitas variáveis, muitas pessoas já tinham problemas antes da pandemia. Algumas pessoas já tinham problemas no seu casamento, já um certo pesar no coração. Outras pessoas já tinham problema na criação dos filhos, outros já tinham problemas financeiros, outros já tinham problemas consigo mesmos. E quando a pandemia assolou e começou a assolar a humanidade, algumas pessoas começaram a entrar em crises. Algumas pessoas começaram a sofrer mais. Porque isso deu um start no coração delas de coisas que elas não conheciam, às vezes, sobre elas. Mas a pandemia, meus irmãos, está prolongando. Já é mais de um ano que nós estamos nessa situação. Em situações prolongadas, situações em que a gente não consegue realizar alguns projetos, nós podemos entrar em um desânimo muito grande. Muitas pessoas queriam terminar a faculdade, muitas pessoas tinham empreendimentos, muitas pessoas com sonhos, já estava todo vapor e parou tudo. E então elas começaram a ficar em casa, começaram a ver os seus projetos não se realizarem. E isso é um contexto muito grande para gerar desânimo na vida das pessoas. Eu conheço muitas pessoas que estão em crises, passando por lutas. Algumas falam assim, pastor, eu não sei o que fazer. E realmente, muitas vezes, não dá para fazer muita coisa.
Algumas pessoas estão em terapias constantes por causa dos seus problemas. E eu, como pastor, eu sinto muito pelos seus sofrimentos e pelo sofrimento de muitas pessoas. Meus irmãos, é tempo que as pessoas estão sofrendo no seu corpo, na sua alma, nas suas emoções, nos seus relacionamentos. Muitos de nós estamos passando por uma luta tão profunda e a gente precisa olhar para as Escrituras e começar a ver como é que Deus olha quando a humanidade está sofrendo. E aqui nesse texto, o povo de Israel estava muito tempo no cativeiro. Num cativeiro em que eles foram levados por causa da desobediência deles. Então eles começaram a viver ali muitos anos de projetos interrompidos, de sonhos não realizados, de expectativas frustradas. Eles começaram a viver um longo tempo ali, distante do seu povo, distante da nação de Israel, porque eles estavam na Babilônia, eles estavam longe da terra querida deles, eles estavam como prisioneiros. E aqui a gente vê que o desânimo, o cansaço começou a bater neles. Foram anos de uma frustração profunda. Eu sei que talvez alguma coisa está acontecendo na sua vida, na vida de muitas pessoas, não é porque você pecou, não é porque você desobedeceu a Deus, é porque há um caos no mundo e está afetando cada ser humano. Cada ser humano. Aqui a gente vê que eles então no cativeiro, eles começaram a desenvolver algumas crenças em relação a Deus. Essas falsas crenças que eles começaram a desenvolver, começou a gerar neles um desânimo. E o desânimo começou a gerar um desespero. E o desespero começou a gerar de novo falsas crenças. E começou a gerar um ciclo dentro do coração deles. Eles começaram a pensar errado sobre Deus, e isso começou a diminuir o ânimo deles, a estima deles, isso começou a levar eles para o desespero. E começou um ciclo, uma espiral negativa dentro do coração do povo de Deus. E meus irmãos, quando a pessoa chega nesse ponto, ela começa a se diminuir, ela começa a depreciar a própria vida. Ela nem consegue ver mais as coisas boas de Deus, porque a situação começa a fechar os olhos das pessoas. E nessa pandemia, muitas pessoas estão vivendo assim, por causa de muitos e muitos problemas. A fadiga espiritual, o cansaço emocional, que é mais do que o cansaço físico. Nós trabalhamos o dia todo, depois vamos para casa, dormimos, descansamos. Mas o cansaço emocional, a fadiga emocional, a fadiga do coração, isso dói, isso machuca a alma. E há muitas pessoas com a alma dolorida, há muitas pessoas com a alma muito sensível, porque eu já não aguento mais, pastor, eu já não aguento mais essa situação, é tanta coisa, que eu não sei nem por onde começar, e nem por onde começar a falar. Muitas pessoas estão assim. E se você está aqui nessa noite e você está assim, você está no lugar certo. Está assistindo também, está no lugar certo. Porque Deus, irmãos, Ele traz a solução para nós. Não é uma solução paliativa, é uma solução que realmente funciona. E quando eu estava orando, eu falei, Deus, eu preciso que o seu povo entenda o que é ânimo espiritual. É mais do que um ânimo físico, é mais do que uma caminhada que você depois se sente revigorado. Isso é bom, isso é maravilhoso. É mais do que uma terapia que vai te curar, vai abençoar a sua vida. Faça. Mas o ânimo espiritual, irmãos, ele controla todo o sistema do ser humano. Toda estrutura física é controlada pela estrutura espiritual. O mundo físico é controlado pela estrutura espiritual. E quando a gente entende o remédio de Deus, então a gente fica animado. Amém, irmãos? A gente fica animado. A gente precisa entender da perspectiva de Deus. Então volta os seus olhos para a Bíblia. O que diz, irmãos? No versículo 27, diz assim: porque você reclama, ó Jacó? Porque você reclama? Por que se queixa, ó Israel? Por que você se queixa? O povo estava queixando, reclamando, irmãos. E muitas vezes Deus entende, irmãos. Porque Deus sabe que nós somos pó.
Deus sabe que tem algumas coisas que batem na gente, e Deus não vai falar assim: eu não te quero mais, agora você não serve mais para mim. Deus não é assim, irmãos. Deus não é assim. Mas o povo estava comportando desse jeito, estava reclamando, estavam queixosos. E diz aí no versículo 27, diz: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Aqui nesse versículo a gente vê o diagnóstico de Deus para o desânimo. O diagnóstico aqui, irmãos, passa por uma percepção reduzida de Deus. O povo está dizendo assim: olha, Deus não se interessa mais por mim, pela minha situação. Nós estamos abandonados por Deus. Fomos abandonados. Deus não faz mais nada na minha vida. Eu oro e nada acontece. E eles estavam se sentindo abandonados por Deus, abandonados pelo Senhor. Parece que naquela situação do cativeiro, já um problema prolongado, eles estavam se sentindo abandonados. Cadê Deus quando a gente sofre? Cadê Deus quando isso está acontecendo? Nós somos o povo de Deus, o povo de Israel, a nação santa. Cadê Deus? Ele prometeu aos nossos antepassados que faria grandes coisas, mas cadê Deus? E Deus está dizendo assim: olha, isso está afetando a cabeça e as crenças de vocês. Quando vocês começam a perguntar e a queixar, onde está Deus? Deus não interessa. Isto é um problema para a sua vida espiritual. Nós vamos ver daqui a pouco como é que Deus vai corrigir isso. Mas as crenças que nós desenvolvemos em relação a Deus, em relação à vida, em relação a nós mesmos, muitas vezes determinam o nosso curso de vida. Porque assim como nós pensamos, assim nós agimos. Nós somos, diz as Escrituras. Aqui eles tinham uma percepção errada de Deus. Mas também diz, irmãos, que Deus não julgava, diz o versículo 27. O meu Deus não considera a minha situação. Essa era a queixa deles. Deus está distante, Deus não se interessa, Deus não considera a minha causa. Não dá para a gente também, irmãos, nessa situação de pandemia, começar a pensar assim? Dá para a gente pensar assim: Deus parece que não se interessa mais pela humanidade. Eu tenho uma causa e parece que a coisa não funciona. Não funciona. E Deus está dizendo assim: olha, a fonte de desânimo de vocês tem a ver com as crenças que vocês estão desenvolvendo quando vocês passam por lutas. Por isso eu quero que você preste muita atenção. Nesse tempo de pandemia, cuide do que entra na sua cabeça, para não afetar as suas crenças, para não afetar o seu modo de agir, o seu modo de relacionar com as pessoas. Muitas pessoas às vezes ficam estressadas em casa. Eu tenho criança em casa, fazendo aula em casa, muitos pais têm crianças. Irmãos, você gerenciar tudo isso é muito estresse. Muitas pessoas estão trabalhando em casa, home office, isso é estressante. Mas você precisa cuidar da sua mente e das suas crenças, para que isso não afete o seu ânimo, para que isso não estresse o seu corpo e a sua alma, e você comece a queixar de Deus, fazendo queixa. Deus não se interessa mais por mim, Deus não está nem aí para mim. Onde é que está Deus quando nós estamos sofrendo? A Bíblia diz, Deus está dizendo aqui, o diagnóstico para o desânimo tem a ver com as crenças que nós desenvolvemos quando a gente passa por lutas. Quando a gente passa por lutas. Quando a gente passa por lutas, a gente precisa entender como é que as crenças estão entrando na nossa mente. Eles aqui estavam, irmãos, com a mente, pensando que Deus tinha desistido deles, pensando que Deus estava indiferente da vida deles. Deus está indiferente. Deus desistiu de nós. Mas aí Deus manda o profeta, irmãos, para não somente fazer um diagnóstico da visão que o povo estava desenvolvendo em relação a Deus, mas ele queria desenvolver uma visão diferente. O problema é que nesse momento, eles tinham reduzido Deus à visão deles mesmos. Eles tinham reduzido Deus aos deuses pagãos, que estavam rodeando a vida deles. Lembra que eles eram um povo muito forte? Um povo que cria num Deus poderoso, um Deus que tirou eles do Egito.
Mas eles viveram tanto tempo no cativeiro, que os deuses falsos da cultura e da Babilônia, que não andam, que não caminham, que tem boca, mas não fala, que tem pés, mas não anda, eles começaram a olhar a vida a partir da ótica dessas divindades, e não da ótica de Deus. Por isso, no mundo nós precisamos ver o que a gente está olhando, ver como é que está afetando a nossa mente, para que Deus não seja roubado do nosso coração, para que o Deus verdadeiro seja desenvolvido no nosso coração. Aqui ele está dizendo assim, olha, veja, por que vocês reclamam? Por que vocês estão assim? Por que vocês estão desenvolvendo isso? Por que vocês acham que Deus não interessa? Versículo 27, não considera a nossa causa. Mas, irmãos, Deus não é aquele médico carrasco, que ele dá um diagnóstico e fala assim, olha, seu problema é esse, agora vai embora para casa. Você fala assim, mas o que eu vou fazer com essa receita? O que eu vou fazer com isso? Você não vai colocar no bolso. É preciso que Deus dê o antídoto, o remédio para o desânimo. Amém? Você quer saber qual é o remédio? Amém, irmãos? Eu também quero quando eu olho para a Bíblia. Então volte para o versículo 28, diz assim, será que você não sabe? Ó, Deus prescrevendo o antídoto. Será que você não sabe? Nunca ouviu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Aqui ele dá, irmãos, o antídoto que remove o desânimo. O antídoto que remove, assim, vocês não sabem. Quer dizer, cadê o conhecimento de vocês em relação a Deus? Cadê o conhecimento de vocês? Vocês não ouviram quem é Deus? Vocês ouviram. Eram as mesmas palavras do profeta que dizia o seguinte, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As memórias boas precisam ser ativadas para que a pessoa tenha esperança, para que a pessoa não desanime. Olha, existe um psicólogo muito famoso chamado Viktor Frankl. Ele viveu muitos anos no campo de concentração na época do nazismo. E ele descobriu que as pessoas que viviam no campo de concentração, aquelas que desenvolveram um senso de existência, de sentido da vida, baseado em algo muito maior, depois que iriam sair dali, essas pessoas passavam melhor pelo sofrimento. Mas a Bíblia já dizia isso há muito tempo, irmãos. Quero trazer à memória. Vocês não sabem, vocês não ouviram quem é Deus para vocês. Olha o que Deus está dizendo. Relembre quem é Deus em momentos de lutas. Relembre quem é o seu Deus, irmãos. O seu Deus não é o pastor, o seu Deus não é de carne e de osso, o seu Deus não é de barro. Nosso Deus é grandioso. Isso remove o desânimo. Ele está dizendo assim, olha, você tem que olhar para Deus. Porque se você olhar para a circunstância, todos nós vamos desanimar. Até eu vou ficar desanimado. Se você olha para as possibilidades segundo a lógica humana, nós vamos desanimar, falar assim, meu Deus, eu não vejo horizontes, eu não vejo como isso vai acabar, Deus. Parece que esse negócio foi feito para não acabar. Você já teve essa sensação? Pois se você não olhar para Deus, todo ser humano vai desanimar. Mas nós temos esse remédio. Olhe para Deus. Lembre o que Deus já fez na sua vida. Irmãos, Deus já fez grandes coisas na minha vida. Já fez na sua? Amém? Já fez grandes coisas na minha vida. Então você deve trazer isso à sua cabeça, à sua mente. Começar a encher a sua mente daquilo que dá esperança. Às vezes precisa desligar um pouco a televisão. Às vezes precisa desligar um pouco de outras coisas. Assim, Deus, renova a minha mente, Senhor. Renova a minha mente para que eu te veja. Para que eu consiga ver o Senhor, mesmo em situações muito difíceis. Muito difíceis. Irmãos, os nossos pensamentos vão afetando como a gente vai vivendo a vida. A Bíblia diz assim, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Quer dizer, os pensamentos de Deus é muito elevado. Da perspectiva de Deus, tem um projeto muito grande sendo executado na humanidade. Porque Deus é Deus poderoso. Mas aqui, volta seus olhos para a Bíblia, vai dizer o seguinte, olha, vocês precisam lembrar, diz aí o versículo 28, será que você não sabe, nunca ouviu falar?
E aí olha aí para você remover o desânimo. Você precisa reconhecer que Deus é Senhor eterno. Olha o que diz o texto. O Senhor é o Deus eterno. Quer dizer, Ele não teve nem começo, nem tem fim. As variáveis humanas, das circunstâncias humanas, têm início, meio e fim. Elas são pequenas variáveis históricas que duram um momento. Mas o nosso Deus não, irmãos. Ele está acima, Ele é eterno, Ele está acima de todas as coisas. O nosso Deus não tem um momento da história que Ele fala assim, não, agora a gente criou um Deus. Não, não. Deus é eterno, diz assim, Deus é eterno. Ele é o Senhor eterno, imutável. Ele não muda, Ele é bom, Ele está no curso da história, Ele está controlando a história, mesmo que a gente não perceba a sua bondade. Sabe, irmãos, às vezes, nós como seres humanos somos muito céticos sobre isso. Mas imagine a vida da perspectiva de Deus. Um dia Deus, vou contar só para você entender da perspectiva de Deus. Um dia Deus fez um rei pagão ter um sonho. Olha, Deus não deu um sonho grandioso a uma pessoa dele. Estou falando de José, lá no Egito. Deus deu um sonho a um faraó, um homem ímpio, uma outra nação. Deus poderia ter dado um sonho para o povo dele. Não, deu para o faraó. 7 anos de fartura, 7 anos de crises. Deus, então, prepara um garoto. Veja, esse garoto não sabia disso. É porque a gente lê a história como a gente já sabe o fim da história. Mas imagine José. Teve um sonho também, que os seus pais, os seus irmãos iam ajoelhar diante dele. Ele não sabia como é que isso ia acontecer. Aí um dia os seus irmãos tramam contra ele, jogam ele num buraco, vende José. José foi para uma terra distante. Eu te garanto que se você perguntasse a José, no momento que ele estava chegando no Egito, longe dos seus irmãos, do seu pai que ele amava, você perguntar, José, como é que é a vida? A vida não presta. Família é terrível. Meus irmãos me venderam. Você acha que família presta? Claro que não. Meus irmãos poderiam me proteger, me amar. Eu sou o único filho do meu pai com a mulher que ele amava, que era Raquel. Mas a minha mãe está morta. Só tem outro irmão mais caçulo, que é o Benjamim. E meus irmãos me venderam. E eu estou indo para uma terra distante. José, como é que é a vida? É ruim. A família também não é boa. Aí José começa a trabalhar. Alguém no serviço dele levanta uma calúnia contra ele. A esposa do patrão. E José, então, pergunta assim, José, como é que é a vida? A vida é cheia de pessoas fofoqueiras, que começam a falar mentiras sobre a vida das pessoas. Mas José é preso. Perguntar José na cadeia, José, como é que é a vida? A vida é cheia de problemas. Agora imagine comigo se José morresse ali, na cadeia. Lá na cadeia um dia o José está lá preso, dá um infarto e morre. O que a gente diria? Que coisa terrível. Que vida, que tragédia. Não serviu para nada. Mas isso não aconteceu. José, ele se torna o comandante de um país. E depois a Bíblia vai dizer que Deus estava em cada fragmento da história de José para salvar a humanidade daquela época e que muitas pessoas foram salvas pela vida dele. Quer dizer, Deus montou para José, ainda em vida, o quebra-cabeças da sua vida e disse, cada pecinha, José, encaixou no quebra-cabeça. Concorda comigo, sim ou não? Sim. Mas há muitas pessoas que Deus não revela em vida todo o quebra-cabeças. E você está na sua mão com uma pecinha da sua vida, uma história, que você não sabe por que esse negócio aconteceu. Você não sabe por que essa história aconteceu, porque essa coisa aparentemente ruim aconteceu na sua vida, porque você ainda não tem o desenho todo da sua vida. Você não tem ainda toda a história contada da sua vida. Talvez Deus te conte porque aquela coisa ruim aconteceu com você. Talvez Deus te conte como é que aquela peça vai se encaixar.
Mas se Ele não contar a gente em vida, irmãos, Ele vai contar para a gente na eternidade o porquê dessa pandemia. Ele vai contar. E lá vai fazer muito sentido pela ótica de Deus e pela ótica nossa quando a gente estiver lá. Deus é eterno. Ele está guiando a história para um bem muito maior, para um bem muito grandioso. E isso deve afetar a nossa mente, não ficarmos desanimados, porque o nosso Pai governa o mundo. É nosso Pai que governa a humanidade. É nosso Pai, quando a gente olha o livro de Apocalipse, irmãos, lá do capítulo 4 em diante fala que João é levado aos céus e vai dizer que havia um trono e de lá saíam as ordens para governar o mundo. O que governa o mundo é o trono de Deus, irmãos. É o trono do nosso Pai, é o trono de um Deus bom. E isso quando isso entra no nosso coração, quando a gente reconhece isso, nosso Deus é eterno, nosso Deus é bondoso, nosso Deus governa a história, aí você sabe que Ele está fazendo tudo para o seu bem. E você fica animado. Você fica animado quando o seu Pai treina você para algo muito maior. Amém, irmãos? Deus está treinando a humanidade para um novo ciclo e uma nova história, uma nova época. Seja aqui na terra ou seja na eternidade. Deus está treinando cada um de nós. Por isso a gente precisa reconhecer que Deus é eterno, Deus é imutável, Deus, Ele não se esgota, Deus, Ele dá e não fica pobre, né? Deus, Ele é fogo, mas não se queima. Deus é o doador que nunca fica com pena daquilo que Ele dá. Deus, Ele trabalha. Jesus, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, e Ele nunca se cansa. Ele é Deus. E esse Deus que nós servimos, irmãos, é esse Deus que nós servimos. O problema do povo de Israel lá no cativeiro é que eles começaram a encolher Deus na mente deles. E aí começou a instalar o desespero e o desânimo. Você precisa deixar Deus grande na sua vida. Amém, irmãos? Então feche seus olhos um minuto e fala assim: Deus, eu reconheço que o Senhor é grande na minha vida. Amém. Aí também fala no versículo 28 que Ele é o Criador de toda a terra. Olha só o versículo 28. Ele é o Criador de toda a terra. Não existe nenhum centímetro da terra, irmãos, que não passa pela mão de Deus. Deus pode pegar toda a criação, tudo que existe, Ele coloca na mão dEle, e é menor do que um grão de areia. Tudo que existe. Ele é o Criador, Ele é maior do que a sua criação. Deus, Ele está governando, Ele criou todas as coisas para o nosso bem e para a glória dEle. Ele criou você, Ele me criou. Por quê, irmãos? Porque Ele nos criou para amá-lo. Ele não criou a humanidade para dizer assim: agora eu criei essas pessoas para elas sofrerem. Não, irmãos, não. Não, Deus criou, Deus nos ama. Deus ama cada um de nós. O nosso Criador tem um coração, irmãos. O nosso Criador tem emoções por nós. O livro de Osés fala isso. Ele arde com amor que queima no peito pelas suas criaturas. Ele lança cordas de amor para arrastar cada um de nós para Ele. Esse é o nosso Criador, irmãos. Ele é Criador, diz aí. Ele conhece tudo o que acontece na terra. Ele se envolve, Ele se envolve. Volta os seus olhos para o versículo 26. Olha o que diz o versículo 26. É um dos belos versículos que eu gosto desse texto também. Diz assim, olha: ergam os olhos e olhem para as alturas. Olhar para onde? Para as alturas. Quem criou tudo isso? Já imaginou? Quem criou tantas variedades de plantas, de animais, de estações, de leis físicas que controlam o mundo? Quem criou o ser humano que funciona de maneira extraordinária? Quem criou o cérebro humano, de onde sai toda a criação humana? Aeronaves, tudo que existe de tecnologia sai da cabeça do ser humano.
Quem criou todas as coisas? Quem criou todos os sabores? Quem criou todas as cores? Quem criou todas as possibilidades? Quem criou a natureza bela, que tem ciclos e ciclos maravilhosos que renovam a vida? Quem criou todas essas coisas? Deus. Você fala assim, olhe para o alto. E comece a ver as estrelas. Ver a criação. Porque Deus criou todas as coisas. Ele continua dizendo assim, olha, quem criou tudo isso? É aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, cada estrela do exército celestial, e a toda chama pelo nome. Olha, se Deus conhece o nome do exército celestial, das estrelas celestiais, irmãos, Ele conhece também o nosso nome. Ele conhece o nosso nome. Cada vez que uma pessoa se afastava de Deus, Deus falava assim, Abraão, Agar, por que você está fugindo? Ele está aqui. Ele me conhece pelo nome. Lembra de Zaqueu, essa árvore? Jesus fala assim, chegou embaixo e falou, Zaqueu, desce. Mas como é que ele sabe o meu nome? Deus sabe, irmãos. Deus sabe o nosso nome. Mas não somente isso. Deus sabe o que a gente passa. Eu vejo muitas pessoas passando por tantas lutas. E eu sinto muito. Mas o Deus que pode nos ajudar, Ele conhece. Por isso é que a gente pode chegar lá no nosso quarto, fechar nossa porta e dizer, Deus, por favor, eu preciso da ajuda que só o Senhor pode dar hoje. Eu preciso, o Senhor conhece o meu nome é conhecido no céu, eu preciso da sua ajuda, Deus. Isso renova o ânimo. Quando a gente pensa num Deus eterno, um Deus criador que consegue controlar, que conhece cada variável, assim, é esse Deus que você precisa manter na sua mente em dias que o desânimo começa a bater na porta. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Diz ainda no versículo 26, tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer, quer dizer, nenhuma estrela deixa de comparecer diante de Deus. No versículo 28 vai dizer assim, no final diz, ele não se cansa, nem fica exausto. Deus não se cansa, irmãos. Deus não fica fadigado. Isso é nosso. Isso é da nossa natureza humana. A gente cansa, mas Deus não cansa. Deus não desmaia. Deus fica sempre de pé. Deus não cai. Por isso que Ele pode socorrer as pessoas. Por isso que Ele pode socorrer as pessoas. Por isso que pode socorrer as pessoas. Diz ainda aí no versículo 28, a sua sabedoria é insondável. Olha, Deus é eterno. Deus é um Deus eterno, diz o texto. Ele cria, Ele sustenta, Ele não cansa. E diz ainda aí, irmãos, que Ele tem a sabedoria insondável. Deus, Ele conhece as coisas. Ele conhece não porque é publicado nos jornais, irmãos. Não, Deus conhece. O conhecimento de Deus, Ele é a própria sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Por isso que quando a gente crê nisso, confia nessa sabedoria, a gente precisa entender que aquilo que nos acontece, acontece para o nosso bem. Todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, pastor, sim, todas as coisas, todas as coisas. Todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Não importa o que, o nosso Pai vai fazer que contribua para o nosso bem. Você crê nisso, irmãos? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu já vi situações muito difíceis. E depois de alguns anos, aquilo contribuiu para o bem da pessoa e para a glória de Deus. A sabedoria dele é insondável. Ele tem um propósito que às vezes está oculto em cada situação. Ele tem um propósito que às vezes não foi revelado para nós. Ele tem um propósito em cada presente, em cada coisa que acontece a nós. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34, o apóstolo Paulo diz assim,
Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ninguém. Ninguém foi conselheiro de Deus. Ele tem uma sabedoria insondável. O apóstolo Paulo, depois de uma grande revelação de Deus, ele entendeu que Deus é muito mais sábio. Quando Jó estava sofrendo, Deus chega e fala assim: Jó, a sua perspectiva é muito limitada. Quem criou todas as coisas? Onde você estava? Eu sou a fonte de sabedoria. Por isso, irmãos, você precisa nesse tempo crer na sabedoria de Deus. Quem está cuidando de você é um Deus sábio. Amém? É um Deus sábio. O nosso Deus é sábio e está cuidando de cada um de nós. E por último, a gente precisa esperar, irmãos, com confiança e esperança no Senhor. Veja o que diz aí o versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Ele fortalece as pessoas. Ele fortalece. Veja o que diz o versículo 30. Os jovens na força física podem se cansar, ficar exaustos. Mas aqueles que esperam no Senhor, olha, esperam no Senhor, renovam as suas forças. Esperar no Senhor. Você precisa crer e encher a sua mente de quem Deus é, das qualidades, dos atributos de Deus, e começar a esperar em Deus. Esperar não é sentar e contar a hora passar, irmãos. É você ter expectativa de que algo vai acontecer. É você estar ali movendo o seu coração para esperar na intervenção de Deus, que Deus vai abençoar, que Deus vai agir. Isso é esperar em Deus. É esperar com esperança, com confiança, com determinação. O povo de Israel estava murmurando. Eles falaram assim: não, preciso corrigir. Você tem que esperar com confiança. Eu não sei quanto tempo ainda vai demorar essa situação, mas não importa para nós. O relógio de Deus vai bater no horário certo. Deus vai trazer libertação. Ele sempre fez isso. Ele sempre fará isso. Ele sempre fará isso. Agora espere da maneira certa. Espere no Senhor. Espere. Muitas pessoas pensam em abandonar Deus. Não! A única fonte de ânimo, irmãos, é Deus. Não deixe o Senhor. Não deixe nada afetar a sua mente. Creia em quem Deus é, no que Deus está fazendo, no que Deus vai fazer. E você vai ficar animado. Aqui não é uma mensagem que eu coloco um videozinho e você vê um vídeo e você se emociona. Isso tem um efeito muito passageiro. Tem um efeito muito momentâneo. Não. Quando você enche a sua cabeça de quem Deus é, você começa a olhar a vida em outra perspectiva. Você começa a esperar na fonte certa. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Fez os céus e a terra. E ele diz ainda aí, no final, ele diz assim: esperem no Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Renovam as suas forças. Vamos repetir? Renovam as suas forças. E eles voam como águia. Quer dizer, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que começam a olhar da perspectiva de Deus, começam a encher sua mente das coisas de Deus, da eternidade de Deus, dos processos de Deus. Deus disse: eles serão renovados, e eles serão como uma águia, que passa entre as tempestades e mesmo assim voa, e elas tendem a estar acima de qualquer adversidade. Ele usa a metáfora desse pássaro muito poderoso. Os corvos, eles ficam lá nas coisas mortas, na terra. O corvo somente dá um voo pequeno e vai para a terra comer coisas ruins. Mas a águia não, irmãos. Ela começa a voar. E ela vai muito alto. Ela começa a ter uma perspectiva diferente da vida. O que Deus está chamando o seu povo é para um renovo, de olhar a vida de cima e não de baixo. Da perspectiva dele e não nossa. Esse renovo é um renovo que vai afetar a sua mente, os seus olhos, a maneira como você vê a vida. Aqui, irmãos,
a gente vê que Deus ele quer levar o ser humano cansado ao nível do Deus incansável, do Deus que não cansa. Ele quer pegar uma criatura que cansa e levá-la a uma profundidade de um ser humano que não cansa, porque a sua força vem do Senhor. O Senhor está dentro dele. A respiração do Espírito Santo faz com que a gente ande por cima das situações. Eu não sei se você sabe a história da águia. Chega um momento em que ela tem que tomar decisões. Não sei se você já viu isso, já ouviu isso. Mas a águia, ela vive muitos anos. Mais ou menos 70 anos. Ela vive muitos anos. Ela é de umas espécies que vive muitos anos. Mas chega um momento da vida, que 30 e 40 anos, que aí ela já está meio envelhecida. E diz a história que elas voam muito alto e procuram um lugar seguro, numa rocha, numa montanha. O bico já dobrou, cresceu tanto que dobrou. Então ela não consegue comer tanto como ela comia antes, os objetos, as presas, porque o bico cresceu que enrolou. As garras, ela já não tem mais aderência para pegar as coisas. As penas estão envelhecidas. Envelhecidas. Então ela tem que tomar a decisão, ou morrer de fome, ou trazer um renovo sobre a vida dela. Olha como é que Deus usa as metáforas da maneira adequada, irmãos. Chega um momento da vida em que essa ave não consegue comer, o bico está muito, muito enrolado, já grande demais, desgastado demais. As garras já não conseguem pegar os objetos, as unhas já dobraram, cresceram tanto que dobraram, por muito tempo de vida. As penas foram sendo gastas com tantos voos rasantes. Então ela diz que ela sobe uma montanha muito grande. E ela encontra uma pedra e começa a bater na pedra com o bico. Até aquilo sangrar e aquele bico antigo cair. Até aquilo cair. Depois de alguns meses, ela então começa a nascer um novo bico. Então ela começa a puxar aquelas garras, aquelas unhas, grande. Processo de muita dor, arrancar cada uma delas. Depois ela começa a arrancar as próprias penas. Dizem que é um processo muito dolorido. As pessoas que estudam sobre as águias, é um processo muito dolorido. Mas ela começa a arrancar as penas e ela fica feia. Fica muito tempo sem se alimentar direito. Mas com o tempo, começa a nascer novas penas, novas unhas, novas garras, novo bico. E aí ela começa a voar para a segunda fase da sua vida. Para a segunda fase da história da vida dela. Se você está sofrendo, desanimando, talvez é tempo de um renovo na sua vida. Talvez Deus está arrancando algumas coisas de nós que estava pesando a nossa existência. Estava matando cada um de nós. E é tempo de a gente ver o renovo de Deus. Para que depois da pandemia todos nós venhamos experimentar um novo ciclo de existência como igreja de Deus, como povo de Deus, sermos mais ágeis, sermos mais velozes, sermos pessoas mais ativas, sermos pessoas mais dedicadas. É isso que a águia se torna depois de um processo de renovação. E é isso que a palavra de Deus diz, olha, renovam as suas forças, voam alto como águias. Uma águia renovada, ela voa alto, irmãos. Amém? Deus está trabalhando para que a gente seja um povo maior e melhor na humanidade. Todo o tempo de lutas foi tempo do povo de Deus crescer. O povo de Deus desenvolver. Porque isso é gerado um renovo na vida das pessoas. Talvez você precise ser renovado no seu coração. O desânimo está pesando a sua alma. A situação está pesando o seu coração. E você precisa olhar para Deus. Deixar Deus renovar a sua vida. O seu coração. Fique em pé, nós vamos orar ao Senhor. Deus quer trazer esse renovo
esse novo ânimo espiritual. Esse novo ânimo espiritual na sua vida. Baixe sua cabeça, eu preciso que você, fique agora você e Deus. E deixe Deus fazer um rejuvenescimento na sua alma. O Espírito de Deus começar a encher de um fôlego espiritual a sua alma. O Espírito de Deus é capaz de te dar força interior. O Espírito eterno. Trazer aquele novo fôlego. Aquele renovo que você fala assim: ai Deus, eu precisava disso. Eu precisava disso, Deus. Então peça a Deus agora para fazer isso com você. Saiba que os seus problemas, saiba nessa noite, os seus problemas é um nada diante de Deus. Não se afaste de Deus. Saiba quem Deus é. Continue, prossiga conhecendo o Senhor. Talvez você está desanimado agora. Talvez você está desgastado, desgastada, com alguma situação. Deus é sua única fonte de ajuda. Deus é a única fonte permanente de ajuda daqueles que confiam nele. Deus tem um novo ânimo para você nessa noite. Deus, Ele tem isso para o seu coração. Saiba disso. Um novo ânimo tocando na sua alma, no seu coração. O Criador de todas as coisas te ama. Ele está ao seu favor, Ele está ao nosso favor. Pastor, o que eu preciso fazer então para que isso aconteça na minha vida? Você precisa confiar no agir de Deus, meu irmão e minha irmã. Confie no agir de Deus. Confie no agir de Deus. Uma pessoa que confia, o coração não envelhece. O coração não se desgasta. Essa pessoa é determinada. Confie. Confie no Senhor. Espere no Senhor. E Ele agirá. Ele já agiu outras vezes na sua vida. Ele já agiu outras vezes na humanidade. Deus, eu rogo nessa noite, Pai, que o Senhor abençoe cada um com uma nova vontade. Eu rogo ao Senhor que o Senhor traga novo ânimo para cada um. Eu rogo ao Senhor que cada irmão aqui esteja acima das circunstâncias. A Tua palavra diz que estamos assentados com Cristo. Reinando com Cristo, nós estamos acima das circunstâncias desse mundo. Em nome de Jesus, gera isso no coração de cada pessoa. Em nome de Jesus. Pastor, o que eu preciso fazer? Meu irmão, espere em Deus. Espere em Deus. Eu não sei quantos dias essa pandemia vai estar no mundo. Espere em Deus. Espere em Deus. Espere em Deus. Confie no Senhor e Ele agirá. Confie no Senhor. Ele tem um desafio para você nessa noite. O desafio não é você vir aqui à frente nessa noite. O desafio é que você vai sentar com as pessoas da sua casa e você vai animá-los. Você vai ser fonte de ânimo na sua casa. Você já pensou, irmãos? O esposo fala assim: amor, em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida que você vai ser uma pessoa animada. Amor, eu profetizo na sua vida a palavra de Deus. Você é uma mulher preciosa, Deus está te abençoando. Já pensou quando o esposo faz isso com a esposa? Amor, hoje eu acordei cedo para orar pela sua vida. Você é uma pessoa preciosa para Deus e para mim. Você já pensou quando o esposo fala isso para a esposa? Você já pensou quando ele fala isso no coração dela, acende uma chama espiritual? Você já pensou quando a esposa fala assim: amor, não importa, nossa casa é de Deus.
amor, eu te amo, você é um homem maravilhoso, você é uma pessoa maravilhosa. Você já pensou quando a esposa começa a falar isso? Começa a dizer, você é um homem temente a Deus, Deus está na nossa casa, amor. Você já pensou quando o esposo e a esposa falam isso? Fala isso na vida dos filhos, profetiza, fala assim, meu filho, deixa eu colocar a mão na sua cabeça, deixa eu derramar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Já pensou quando o solteiro entra no quarto, fecha a porta e diz assim, Deus, eu preciso que o Senhor me abençoe com ânimo, eu quero ser um jovem animado, eu quero ser um jovem cheio do Espírito Santo, eu quero ser um jovem para animar outros jovens, então Deus, eu vou ligar para outros jovens e vou animá-los a servir o Senhor. Pessoas animadas têm ânimo para animar outras pessoas. Você é um agente de Deus, meus irmãos, para renovar outras vidas, para ser usado por Deus. A sua boca pode ser instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas. Então nessa noite, eu quero que você faça um compromisso com Deus. Essa semana eu vou ser cheio do Espírito Santo, cheio de renovo como uma águia, e eu vou olhar de cima e vou ver os oprimidos e aflitos, e eu vou orar, e eu vou dedicar, e eu vou profetizar sobre a vida deles. Talvez você tenha um amigo que está afastado, um irmão que você não vê há tanto tempo. Você pode ligar e falar assim, meu irmão, em nome de Jesus, Deus vai te abençoar, homem. Talvez uma mulher pega o telefone e liga para uma amiga e fala assim, minha amiga, como é que você está? Irmãos, não deixe ninguém para trás. Nós como humanidade precisamos nos unir. Não deixe ninguém para trás. Sinta o ânimo de Deus no seu coração. Quando você começar a falar, ó meu irmão, Deus é eterno, irmão, Deus é maravilhoso, irmãos, Deus vai estar te abençoando, meu irmão. E, irmãos, quando nós fazemos isso, o Espírito Santo entra naquela vida, começa a inflar aquela vida, e você vai ver vidas sendo salvas para Jesus. Meu desafio nessa noite é que você faça isso essa semana. Seja uma pessoa cheia de ânimo, cheia de ânimo. Você quer isso para a sua vida? Você quer ser um agente de Deus para animar outras pessoas? Então, põe a mão no seu coração. Eu quero orar por você agora, porque eu sei que a palavra de Deus entra na alma, e você não é uma pessoa incrédula, você é filho e filha de Deus. Você está saindo daqui com uma palavra sobre a sua vida. Deus está te acompanhando, Deus está cuidando de você, Deus vai continuar cuidando, Deus não morre, Deus não é preso às circunstâncias. Então, em nome de Jesus, todo o desânimo da sua vida caia por terra. Nenhum desânimo continue na sua alma, no seu espírito. Em nome de Jesus, Pai, eu peço por aqueles que chegaram aqui desanimados. Eu peço que o Senhor bane da alma deles, do espírito deles, daqueles que estão em casa, que, ó Deus, não tem força. Em nome de Jesus, arranque tudo aquilo que impede a caminhada. Pai, eu peço por aqueles que estão bem. E todos nós, Pai, eu também vou colocar a mão no meu coração, porque eu quero ser instrumento do Senhor nesse tempo. Eu quero, Pai, eu quero. Tempo de luta no mundo não é tempo de crise no céu, Pai. Não é, Senhor. O céu tem bênçãos abundantes. Então eu quero ser um instrumento do Senhor nessa geração. Em nome do Senhor Jesus.